Gênesis, capítulo de número 6, versículo 8 e 9. Amém? Obrigado, Lohan. Nos diz assim, Gênesis, capítulo de número 8, 6, versículo 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Até que a nossa leitura, nós iremos orar nesse momento. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez nós queremos prestar a nossa gratidão ao Senhor, Pai. Por mais essa oportunidade, nesse domingo do Senhor, de estarmos reunidos no Teu nome, de estarmos reunidos como igreja do Senhor, como família de Deus que somos, onde nós viemos para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, viemos glorificar, viemos louvar o Teu nome, o qual nós já fizemos. Obrigado, Senhor, por cada família representada nessa manhã. Oramos por aquelas que não puderam estar entre nós, por motivo de enfermidade, por motivo, Senhor, que procuraram outras coisas, que o Senhor também possa abençoar. Mas eu oro pela Tua santa palavra, que o Senhor nos ajude a sermos edificados pela Tua palavra. Essa é a minha oração, que eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Irmãos, antes de eu começar essa mensagem, esse pequeno devocional, eu gostaria de fazer um pedido para a igreja. Ontem nós estivemos lá na casa do Gils e da Thalita, e na oportunidade de fazermos a nossa prova, evangelizar uma família, eles decidiram se entregar a Cristo, tá bom? E ontem mesmo eles viajaram para outro estado, foram tentar a vida em outro estado, tá bom? Então ore pelo Gilson, ore pela Thalita, que entregaram a sua vida a Jesus, amém? Nós estamos meditando nesse mês da família sobre o tema as famílias que deram maus exemplos na Bíblia e as famílias que deram bom exemplo na Bíblia. Nós começamos no dia 4 de maio com a primeira família, que foi Adão e Eva, onde essa família foi a primeira família que deu mau exemplo. Porque Adão e Eva, como primeira família, eles deram mau exemplo. Primeiro porque eles desobedeceram a Deus. Lembra da história lá? Que Deus disse para eles não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles desobedeceram a Deus. Onde Adão comeu, deu para sua esposa e ali houve uma desobediência. Então, por eles desobedecerem a Deus, eles sofreram as consequências. Primeiro, eles morreram espiritualmente. Depois, eles morreram fisicamente. Antes de eles morrerem fisicamente, eles foram expulsos do jardim do Éden. E a desobediência dele passou também para os seus filhos, onde Caim matou Abel. Então, por essa desobediência, eles pagaram a consequência. Domingo passado, Dia das Mães, o irmão Mateus pregou sobre lições da vida de Ana em 1 Samuel. Então, hoje, irmãos, eu gostaria de ver com vocês uma família que deu bom exemplo, que é a família de Noé. Então, no versículo que nós lemos aqui, no capítulo de número 6, versículo 8 e 9, diz assim: porque Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé
era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então, a família de Noé foi aquela família que deu bom exemplo, primeiramente pela sua fé. Noé, ele foi escolhido por Deus para desenvolver uma missão, que foi construir a arca, onde por consequência da primeira família, Adão e Eva, que pecaram contra Deus, toda a iniquidade, ou melhor dizendo, toda a humanidade passou a ser pecadora. E Deus, para restituir, usou Noé para se fazer uma arca. A palavra do Senhor diz que Noé, entre os seus contemporâneos, era aquele que pregava a palavra de Deus, mas o povo não dava ouvido àquilo que Noé estava dizendo. Noé pregava dizendo que haveria um dilúvio e o povo não acreditava. Então, Noé, ele foi usado por Deus. Versículo de número 8, ele diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Essa graça aqui não é graça de rir, mas é uma graça bendita de Deus na vida de Noé pela fé que Noé ia exercer. Noé pregava e o povo murmurava, o povo achava graça, ria dele, porque não acreditava que Deus poderia lançar um dilúvio sobre a terra, o qual não haveria chuva naquela época. E Noé, pela fé, juntamente com a sua família, ele foi essa família que deu o bom exemplo pela fé de Noé. E vocês conhecem a história, o que aconteceu. Deus disse para ele fazer uma arca, ele pela fé, ele fez, e Deus o abençoou. Irmãos, trazendo essa pequena aplicação para a história de Noé, para as nossas vidas, nós como família, nós precisamos exercer mais a nossa fé. E vocês sabem o que é fé. O que é fé? Vamos ver o que é fé, esse conceito de fé. Está onde? Qual é o conceito de fé em Hebreus 11:1? O que o autor de Hebreus ele nos dá como conceito que essa fé que Noé teve, a família de Noé teve, que nós precisamos também ter ou continuar tendo essa fé. Ele vai dizer: ora, a fé é a certeza. Será que Noé tinha certeza que Deus estaria com ele? Será que Noé tinha certeza que Deus o ajudaria naquele momento para construir uma arca? Então, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Noé, ele tinha a certeza, Noé estava convicto que Deus o ajudaria, por isso que ele exerceu a sua fé. Olha o versículo de número 6. Ele vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Noé aqui, como um bom exemplo de pai, Noé, como um bom exemplo da sua família, ele usou a sua fé para agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, a palavra grega também quer dizer fé, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam
e sendo temente a Deus, apalheirou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, irmãos, a fé, ela é muito importante na família, porque se não tiver fé nessa família, dificilmente essa família irá continuar, porque precisa ter fé. Então aqui nós estamos vendo a família de Noé, ela exerceu a sua fé. Em segundo lugar, por que a família de Noé deu, voltando para o meu texto aqui, deu bom exemplo, primeiro pela fé, mas também pela obediência. Olha o versículo de número 9, essa é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ou seja, Noé, ele obedecia a Deus, porque não tem como andar com Deus senão o obedecer a Deus. Então, a tristeza de Deus para com a humanidade corrompia dos tempos de Noé. Noé decidiu em obedecer a Deus. Ele e a sua família foram preparados para o projeto de Deus e trazer uma humanidade melhor. Noé, ao lado de sua família, com fé, o qual levou à obediência naquilo que Deus ordenara para ele, que foi de fazer uma arca. Com isso, Deus estabeleceu o seu novo projeto e Noé e sua família tiveram uma aliança de amor com Deus. Então, por que Noé? Ou porque a família de Noé ela deu esse bom exemplo, ao contrário da família de Adão e Eva? Porque Noé, a sua família, era uma família de fé. A família de Noé era uma família que obedecia a Deus. Lembra lá que Noé ele andava com Deus em obediência. Um andar não é andar no sentido prático, mas no sentido de obedecer a Deus. Então, irmãos, para nós copiarmos esse bom exemplo de Noé pela sua fé e pela sua obediência, nós precisamos continuar obedecendo a Deus. Precisamos continuar obedecendo os mandamentos de Deus. O apóstolo João vai dizer que os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus são mandamentos que todas as famílias têm a capacidade de obedecer, ao menos que esteja em pecado. Então, Noé e sua família traz para nós esse exemplo de fé e obediência. Se nós copiarmos esse exemplo de fé e obediência, nós vamos também ser ou continuar sendo aquela família que vai dar o bom exemplo, tanto para a comunidade cristã, como para a comunidade que não tem Cristo como único e suficiente Salvador. Porque o mundo ele precisa de referência, o mundo ele está caído, o mundo ele é mau, ele precisa de famílias que dê exemplos, para que assim em Cristo Jesus essa família possa olhar para a nossa fé, que é o elemento da nossa salvação, e depois de ser o elemento da nossa salvação, nós temos a obediência como a prática dessa salvação. Então a família de Noé traz para nós esse bom exemplo de fé e obediência. Para mim finalizar, irmãos, eu gostaria de fazer uma pequena aplicação para as nossas vidas.
E a aplicação é: será que a nossa família ela tem a fé de Noé? O que é fé? O autor de Hebreus diz que é certeza. Quando estamos passando por momentos difíceis, é a certeza que Deus ele está conosco. Quando nós estamos passando as adversidades, é a certeza que nós podemos dizer que o Senhor, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. É a certeza que Deus ele vai trabalhar nas nossas vidas, Deus ele está no controle de todas as coisas, quando nós colocarmos a nossa fé em prática. Porque sem fé, impossível, não tem nenhuma possibilidade, 0, de nós agradarmos a Deus. Mas a palavra do Senhor diz: aquele que tem fé, como um grão de mostarda, ela pode transportar um monte, tirar um monte no sentido teórico, tirar um monte e transportar para o outro lado, no sentido que a fé é a que exerce toda a nossa vida cristã. Porque sem fé é mesmo que tirar o sangue que corre para o nosso coração. Se tirar o sangue que corre para o nosso coração, certamente nós iremos morrer. É assim também é a fé. A segunda aplicação que eu quero tirar desse ensinamento é que nós precisamos, irmãos, continuar a obedecer a Deus. O Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, ele disse: vocês me chamam de Senhor, Senhor, nas suas orações, nas suas petições, mas vocês não fazem o que eu vos mando. Então, para nós continuarmos a obedecer a Deus, para fazermos a vontade de Deus, nós precisamos continuar obedecendo a Deus naquilo que Ele quer para nós como família. E quando nós continuarmos a obedecer a Deus, a promessa de Deus vem para as nossas famílias. Lembra lá do Salmo 128? O que diz lá o Salmo 128? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Qual é a promessa que eu tenho para essa obediência? Do trabalho de tuas mãos comerás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebento à roda da tua mesa. Ele vai dizer: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os teus dias, e veja os filhos de teus filhos. Sabe por quê? Por causa de desobediência, é isso? Por causa da obediência nós temos a promessa. Então, irmãos, vamos imitar Noé. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Não imita a família de Adão e Eva, a primeira família. Essa aí não imita nesse assunto de desobediência, mas imita a família de Noé pela sua fé e pela sua obediência. Amém? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Depois nós temos aí o café. Depois voltamos para a escola bíblica dominical. E por último, a nossa reunião ordinária, que não teve domingo passado, nós precisamos fazer hoje. Oremos. Senhor Jesus e nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, porque nós já temos a fé salvífica em Cristo Jesus. Foi por meio dessa fé que nós entregamos as nossas vidas a Jesus, Senhor. Mas também, Senhor, nós precisamos usar a fé cristã. E a fé, Senhor, é a certeza de coisas que nós esperamos,
É a convicção de fatos que nós não estamos vendo e nós precisamos andar pela fé, Senhor. Nos ajude, Senhor, a copiarmos essa família de Noé que deu um bom exemplo pela sua fé. Nos ajude também, Senhor, a continuarmos a obedecer ao Senhor, a obedecer a Tua santa palavra, porque assim, Senhor, nós vamos estar agradando ao Senhor, porque assim as Tuas bênçãos estão sobre as nossas vidas, Senhor, quando nós obedecermos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela nossa família, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade nas nossas famílias, Pai. Continue tendo misericórdia, Senhor, das famílias que precisam de misericórdia e precisam de graça, Senhor. Deus, eu quero orar pela família dos Gilson, Senhor. Continue abençoando os Teus servos, Senhor, nessa nova caminhada, dando a Tua graça, dando a Tua misericórdia, suprindo todas as suas necessidades, preparando, Senhor, o seu caminho naquele novo lugar que vai estar, para que ali ele seja bênção, para que ele seja a luz, Senhor, para que ali o Senhor possa o abençoá-lo, Senhor. Proteja, guarde e livre de todo o mal, Senhor. Exerça a Tua promessa na vida dos Teus servos, Senhor. Que os Teus anjos estejam ao redor dos Teus servos. Abençoe também, Senhor, o alimento que iremos comer agora. Santifique para que nenhum mal nos faça. Essa é a nossa oração de gratidão, que nós oramos no nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos ficar em pé e vamos lá para trás da igreja merendar.